Boa tarde, família Rio. Que a graça e a paz do Senhor Jesus possa transbordar em nossos corações nessa tarde, amém? Estou muito feliz, eu queria, antes da nossa mensagem, expressar à nossa comunidade a minha gratidão em poder estar aqui nessa comunidade e completar mais um ano de vida ontem, junto com uma galera que eu curto e que eu amo muito, que é o pessoal da Barca, todos os adolescentes e jovens que fazem aí esse ministério acontecer, a equipe. Eu me sinto muito honrado e privilegiado por fazer parte dessa comunidade, dessa família Rio, muito querido aqui nessa comunidade. Eu fui, de fato, abraçado, eu me sinto aqui amado, acolhido pelos nossos pastores, pelo nosso conselho, pelos nossos líderes, por todos que fazem essa comunidade acontecer. Então, eu estou muito feliz, para mim foi um privilégio poder completar mais um ano de vida em um dia de sábado, que é um dia que junta toda a galera, e isso aqui fica com uma energia muito massa. E eu pude estar aqui ontem, embora preocupado com a minha saúde física, no sentido de que não era só ontem, mas hoje, os 3 cultos aqui no Espaço da Madalena, mas muito feliz, assim, de fato, pelo aquilo que Deus tem feito na minha vida. Então, eu queria expressar a vocês essa minha gratidão e essa minha alegria em fazer parte dessa comunidade. E, eu não sei se todos sabem, mas eu trintei. Eu sei que não parece, eu fico pensando que Thomas sempre fala aqui que é um desafio para ele ser pastor, porque as pessoas olham para ele com a cara de novinho, como é que pode ele ser pastor? E tudo bem, o nosso pastor Thomas tem 32, com cara de 27, mas eu trintei com cara de 20. Então, é um desafio ainda maior as pessoas olharem, como assim esse carinha aí de 20 anos? Mas eu fico muito feliz, porque eu tinha uma expectativa sobre essa idade, sobre os 30 anos. Eu estava refletindo ontem aqui com esses adolescentes, eu estava compartilhando que quando eu tinha 15, eu pensava nos 30, e eu pensei que quando eu tivesse 30 anos, eu ia estar casado, com 2, 3 filhos, sabe? Uma barba grande assim, e uma cara de homem sério, pai já. E cá estou eu com 30 anos, não tenho uma barba muito volumosa, na verdade o Senhor não me deu barbas, talvez. Mas estou casado, minha esposa ali, ainda não tenho filhos, né? A gente ainda não tem filhos, mas vamos ter. Mas eu sou grato a Deus, porque Ele não fez de acordo com as minhas expectativas, sabe? Ele fez de acordo com os planos, e Ele tem feito de acordo com os planos dEle. E eu a cada dia tenho pedido ao Senhor para que Ele continue conduzindo a minha história, a minha vida, porque eu quero me gastar aí, enquanto eu estiver aqui nessa terra, em prol daquilo que o Senhor me concedeu, que é anunciar a palavra dEle, poder dizer aquilo que o Senhor fez em mim e pode fazer na vida de outras pessoas. Amém? Estamos em uma série de mensagens, e essa série que a gente começa hoje é uma série que fala sobre esperança aos que sofrem. Então, nós vamos passar aí o mês de setembro falando um pouco sobre essas temáticas do sofrimento, com a expectativa de trazer uma mensagem de esperança para as pessoas. Eu queria dizer para você que, se você conhece alguém que precisa ouvir uma mensagem sobre essas temáticas, por favor, convida ela. Vamos ter no próximo domingo ainda, e durante os domingos do mês de setembro, temas relacionados aí a essa temática. Então, convide essas pessoas, traz para o Espaço Rio, aqui da Madalena, ou lá em Aldeia. E eu tenho certeza que é uma mensagem que pode abençoar a vida de muitos que nós conhecemos. E por que nós escolhemos falar sobre essa temática do sofrimento? Porque estamos no mês de setembro, e é um mês que ficou conhecido como o Setembro Amarelo. Talvez todo mundo aqui ouviu alguma coisa sobre o Setembro Amarelo nesse mês agora de setembro. Isso porque o Setembro Amarelo é uma campanha que trata da prevenção ao suicídio. Essa campanha tem uma intenção de ser uma mobilização de conscientização, porque já foi percebido que o suicídio é uma problemática social no mundo, não só no nosso país, mas no mundo todo. E, enquanto igreja, nós não podemos nos calar diante das problemáticas sociais. Nós temos que falar sobre essas temáticas, porque isso também nos afeta. A iniciativa do Setembro Amarelo é uma iniciativa brasileira, começou em 2015 e foi pensado pelo Centro de Valorização da Vida, do Conselho Federal de Medicina e da Associação Brasileira de Psiquiatria.
E a cada ano essa campanha vem ganhando mais força, não só no nosso país, mas no mundo inteiro. O objetivo da campanha é justamente essa conscientização sobre a prevenção. Eles acreditam que a melhor forma de você evitar um suicídio é através de diálogos que possam abordar os problemas dessa temática. Então, eles convidam a sociedade a falar sobre isso, porque eles acreditam que, falando sobre isso, a gente pode ajudar pessoas a não cometerem um suicídio. Agora, eu não sei se vocês sabem os dados sobre essa temática do suicídio, mas a OMS, a Organização Mundial de Saúde, alerta que mais de 800 mil pessoas tiram suas vidas todos os anos no mundo. 800 mil pessoas tiram as suas vidas todos os anos no mundo. Estima-se, gente, que a cada 40 segundos uma pessoa está cometendo suicídio no mundo. A cada 40 segundos uma pessoa está cometendo suicídio no mundo. No nosso país, aqui no Brasil, a cada 45 minutos uma pessoa comete suicídio. A média é de que pelo menos 32 brasileiros morrem por dia se suicidando. 32 brasileiros morrendo por dia se suicidando. A campanha nesse ano resolveu focar a sua atenção no público de adolescentes e jovens, porque dentro dessa faixa etária o índice aumentou em 24%. E às vezes as pessoas pensam que fazer um ministério de adolescentes acontecer e trazer os adolescentes para cá é uma estratégia de entretenimento, mas é com essa realidade que nós lidamos aqui no nosso ministério, na nossa barca, todos os sábados, por exemplo. Adolescentes entre 15 e jovens até 29 anos têm um grande potencial de suicídio, e é nessa faixa etária aqueles que mais cometem um suicídio. O que leva essas pessoas a tirarem as suas vidas, muitas das vezes, é a problemática também da depressão, um transtorno psiquiátrico que apresenta sintomas como tristeza prolongada, perda de interesse, baixa energia. Nós, enquanto Igreja do Senhor Jesus, não vamos nos calar diante desse assunto, um assunto que é muito sério, que é alarmante e de extrema relevância para a nossa sociedade, e por isso vamos trazer durante esses domingos aí reflexões para a nossa comunidade acerca dessa temática. Hoje nós iniciamos essa nova série e nós queremos abordar dentro dessa série temas como o sofrimento, que é aquilo que nós vamos ver hoje, mas também como a depressão e, mais propriamente dito, o suicídio. Se você conhece alguém que precisa ouvir mensagens sobre isso, por favor, não deixe de convidar essa pessoa para os próximos encontros dessa série. Eu tenho certeza que o Senhor pode fazer algo novo e transformar a vida dessas pessoas. Tenho certeza que nesse auditório aqui todo mundo já ouviu falar ou já conheceu alguém que sofre sobre depressão, ou que até alguém que já cometeu um suicídio ou tentou cometer um suicídio. E antes da gente entrar, de fato, na reflexão, eu estava me lembrando agora de tarde de uma experiência que eu vivi aqui na nossa comunidade. Há 2 anos atrás eu estava no escritório trabalhando e o meu telefone celular começou a tocar insistentemente. E eu fiquei preocupado e resolvi atender, era um número que eu não tinha, e era uma pessoa da comunidade desesperada ao telefone, dizendo, por favor, me ajuda, eu tentei ligar para o Thomas, tentei ligar para o Massal, mas eu imagino que eles estejam ocupados agora, não conseguiram atender a minha ligação, e eu pensei em você. O meu amigo acabou de tomar vários comprimidos e ele está tentando se matar, ele tentou suicídio, eu queria que você pudesse ligar para ele, por favor, porque eu tentei ligar e ele está vendo meu número lá, ele não quer atender. E eu peguei o número e era a primeira vez que eu estava me dando com aquela situação de uma forma assim tão próxima de mim. E eu peguei aquele número, orei a Deus e pedi ao Espírito Santo que pudesse me usar de alguma forma, porque nem eu mesmo sabia o que fazer naquela hora. E aí eu fiz aquela ligação e o telefone foi atendido e eu comecei a conversar com aquela pessoa. E ele disse, não, eu já tomei, a minha vida não vale a pena, eu quero desistir de tudo, eu quero morrer, para mim a morte é uma solução, eu não aguento mais sofrer. E ali, diante daquela conversa, a gente foi conversando sobre as problemáticas da vida, sobre Deus, sobre o sofrimento e sobre o amor do Senhor. E
para a glória do Senhor, eu consegui convencê-lo a ir para um hospital e fazer um tratamento de uma lavagem por conta daqueles comprimidos que ele tinha tomado. E, claro, por questão aí de ética, eu não vou revelar o nome, mas eu glorifico a Deus porque eu sei que essa pessoa está aqui na nossa comunidade hoje, está servindo ao Senhor, tem uma família abençoada, e eu fico muito feliz pelo aquilo que o Senhor fez na vida dessa pessoa. Mas o grande problema da humanidade é a pergunta: por que sofremos? Por que sofremos? Porque a minha dor não tem um fim. Será que, de fato, a morte não pode ser uma solução para os meus problemas? Será que, de fato, eu pôr um ponto final na minha vida, na minha história e nesse sofrimento não vai ser melhor porque vai acabar com tudo de uma vez? Será que não é melhor eu desistir do que ficar insistindo nessa tentativa de querer estar vivo e sugando as minhas energias, querendo desejar de alguma forma viver, mas tudo que eu encontro é só o sofrimento? Por que sofremos? Eu queria convidar você, à luz da Bíblia, do texto, do que a palavra do Senhor ensina para a gente, nessa tarde, poder entender os propósitos do sofrimento. Hoje nós falaremos um pouco sobre essa temática de uma forma geral, que é o sofrimento, e o tema dessa mensagem hoje é encontrando sentido em meio à dor. Então, eu queria que você pudesse preparar o seu coração, a sua mente, para ouvir essa mensagem até o final. E eu queria convidar você a ter um tempo de oração comigo, que você pudesse curvar aí a sua cabeça e tivesse um tempo de oração. Peça ao Senhor que Ele possa falar com você e que Ele possa se revelar a você através da sua palavra hoje. Deus, eu te oro, Senhor, que o Senhor me use, eu me coloco com humildade diante da Tua presença, da Tua palavra, e te peço, Deus, para que eu seja apenas um instrumento nessa tarde da Tua palavra, da Tua voz, da Tua boca. Fala aos nossos corações, prepara, Senhor, o nosso coração, a nossa mente, e destrava, Deus, para que a Tua palavra possa ser entendida nessa tarde. E eu te peço, Espírito Santo, que Tu hajas com liberdade aqui nesse lugar. Peço que o Senhor fale a todos os corações. Nós repreendemos, Senhor, toda inquietação, toda distração, e queremos estar focados nessa hora e atentos àquilo que o Senhor quer nos ensinar. É assim que eu te oro, meu Pai, para a glória do Teu nome. Amém. Quem de nós nunca orou questionando a Deus por que estamos sofrendo? Quem de nós nunca se colocou aos pés do Senhor, ajoelhado, chorando e clamando e perguntando: por que eu sofro tanto, Deus? Por que, Senhor, tanto sofrimento na minha vida? Será que o Senhor me escolheu para sofrer? Por que a minha história é tão marcada pelo sofrimento? Eu queria ler para vocês relatos de um homem chamado Jó, que no seu livro, capítulo 3, a partir do 20, diz assim: por que conceder luz aos miseráveis e vida aos amargurados? Anseiam pela morte e ela não vem, cavam à procura dela mais do que tesouros ocultos. Enche-se de alegria quando enfim morrem e exultam quando chegam ao túmulo. Por que conceder vida aos que não têm futuro, aos que Deus cercou de todos os lados? De tanto gemer, eu não consigo nem comer. Meus gritos de dor se derramam como água. O que sempre temi veio sobre mim, e o que tanto receava me aconteceu. Eu não tenho paz, nem sossego. Eu não tenho descanso, só aflição. Essas são palavras de Jó, e não é o texto base da nossa reflexão hoje, mas quando estava pensando sobre essa mensagem, eu pensei sobre aquilo que Jó falava diante do sofrimento dele acerca da vida. E essas eram as palavras de Jó. Por quê, Senhor? O Senhor me formou, o Senhor me permitiu viver, se era para sofrer. Porque o meu desejo é pela morte e eu não encontro.
Eu ficaria muito feliz se eu descesse a uma sepultura. A minha vida não tem paz, eu não tenho sossego, eu não tenho descanso, e em meu coração só habita a aflição. E eu te pergunto, Deus, por que o Senhor me fez? Por que o Senhor me criou, se era para eu sofrer tanto assim? Essas eram as palavras de Jó, e nós estamos falando de um homem que perdeu todos os seus bens, sendo o homem mais rico da região naquela época. Ele perdeu todos os seus filhos de uma só vez. Ele perdeu a sua saúde e ficou totalmente debilitado. Ele perdeu a sua posição diante da sociedade. Ele perdeu o respeito e a consideração dos seus amigos que atribuíam a ele aquele sofrimento, os seus pecados. Ele perdeu a solidariedade e o apoio da sua esposa dentro de casa, que foi capaz de dizer: olha, Jó, não vale mais a pena a vida para você, meu caro, ponha um ponto final disso, amaldiçoa esse Deus e morre, Jó. Aquela mulher estava dizendo: Jó, a solução para você é a morte. No relato de Jó, nós vamos encontrar palavras de desânimo saindo da sua boca, como, por exemplo, eu não sou capaz de me ajudar e não há ninguém que possa me socorrer. O meu coração está cheio de amargura, capítulo 7, versículo 11. Eu detesto a vida e não quero mais viver. Minha vida não vale mais a pena, capítulo 7, 16. Eu não tenho mais vontade de viver, o meu coração é só desespero. Capítulo 30, 16. A minha vida é só tristeza, assim como um dia sem sol. Capítulo 30, versículo 28. Essas eram as palavras que saía do coração e da boca de Jó. Não vale mais a pena viver, eu não tenho prazer na vida, tudo é só sofrimento e eu não encontro sentido nisso, eu não encontro um propósito, eu só vivo com o meu coração amargurado, eu não tenho prazer, toda a minha vida é só tristeza. Assim como um dia nublado que não tem brilho, que não tem o sol, tal como é a minha vida. Era assim que Jó pensava, até entender os propósitos de Deus, mesmo em meio a um sofrimento. Podemos pensar, inicialmente, que o sofrimento é um paradoxo. Por exemplo, como pode ser eu amado por Deus, porque a palavra dele vai dizer, e nós citamos isso aqui hoje, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Ou seja, como pode ser que eu, amado por Deus, como pode eu ter sido salvo por Deus através da entrega do seu filho? Porque é essa a mensagem do cristianismo, é isso que está lá no livro sagrado, escrito que Deus, ele entregou o seu filho para, através do seu filho, nós tivéssemos a salvação. Então, como pode ser eu amado por Deus? Como pode ser eu salvo por Deus através do seu filho? E como pode eu ter sido escolhido por Deus para viver com ele em uma eternidade e sofrer? Não parece um paradoxo? Deus, ele dizer que me ama, Deus, ele ter me salvado, Deus ter a intenção e o desejo de morar comigo em uma eternidade junto com ele, e ainda assim sofrer. Como pode ser isso? Qual seria a necessidade de sofrermos aqui nessa terra? Qual seria a razão do sofrimento humano na vida do crente? O tema se torna ainda mais paradoxal se considerarmos algumas teologias falsas que vão ensinar que o cristão não sofre. Vai ensinar que ele sempre tem que ter vitórias. Vai ensinar que ele sempre tem que obter a cura sobre as doenças. Vai ensinar que ele tem que ser sempre próspero financeiramente. São distorções que usam o sofrimento humano, a dor do homem e as condições para ter isso como um meio de ganhar vida e dinheiro. E o que eu vejo muitas das vezes é igrejas pregando por aí: pare de sofrer. Hoje é o dia que você vai parar de sofrer. Pare de sofrer agora e seja liberto, porque o sofrimento é causa de demônios sobre a sua vida.
Pare de sofrer, porque esse sofrimento não pode vir de Deus. Anule hoje, neutralize isso. E por outro lado, outras pessoas vão pregar: olha só, você é uma princesinha do Senhor. Você é um príncipe de Deus, pare com isso. Erga sua cabeça, diga ao diabo: eu não aceito o sofrimento na minha vida. E siga firme, levante a cabeça, porque em todo tempo você tem que mais ser feliz, sorrir. Não aceite os problemas, não aceite a dificuldade, não aceite a tristeza, não aceite o sofrimento na sua vida. E quando eu olho para essas pessoas, eu vejo muitas outras desesperadas, porque elas estão sofrendo. E elas começam a questionar a sua fé e perguntar a Deus: que loucura é essa? Porque estão dizendo que eu estou sofrendo por causa de demônio, Senhor. Então, será que eu não fui salvo, Deus? O que é isso? Eu estou possesso. Por outro lado, Senhor, estão dizendo que eu estou sofrendo, Pai, e isso é uma ação que eu deveria anular. Como assim? Como é que eu faço isso, Deus? Como é que eu anulo esse sofrimento da minha vida? Como é que eu posso pôr um ponto final? Será que a verdade é que o Senhor não me ama? Porque se o Senhor me amasse, eu não estaria sofrendo. Será que o Senhor não tem prazer na minha vida? Será que o Senhor me predestinou para o sofrimento, Pai? E as pessoas começam a entrar em crise, porque alguns líderes estão usando a palavra de Deus para distorcer algumas verdades. Precisamos estar atentos ao que a Bíblia fala sobre o sofrimento. É certo que nós não temos todas as respostas, mas a Escritura fala acerca do sofrimento e nós podemos aprender alguma coisa sobre o sofrimento nos textos sagrados. Nós temos que considerar os ensinamentos que o Senhor deixou, os exemplos que Deus deixou aqui na sua palavra, e precisamos entender que mesmo em meio ao sofrimento existe um propósito. A maior verdade para as nossas vidas nessa tarde é que no mundo inteiro só existiu um homem sem pecado, mas nenhum homem sem sofrimento. Só Jesus pisou nessa terra aqui e não pecou. Mas nem Jesus foi anulado do sofrimento. Até ele, que é Deus, veio aqui, pisou nessa terra e sofreu. Mas o sofrimento de Jesus era um sofrimento com propósito. Cristo, ele sofreu por propósito. Na Bíblia, nós vemos vários exemplos de pessoas que foram usadas por Deus, mas que sofreram. Porém, o sofrimento dessas pessoas tinha um propósito. E dentro da sua história, Deus ia conduzindo para que aquele propósito pudesse ter sido revelado e ter sido desenvolvido na vida deles. Por exemplo, José, ele foi vendido como escravo pelos seus irmãos, mas olha o que Deus fez na vida de José. Daniel, ele foi colocado dentro de uma fornalha e sofreu naquela fornalha, mas olha o que Deus fez na vida de Daniel. Jó, esse que nós acabamos de ler alguns relatos, ele perdeu tudo do dia para a noite. A Bíblia diz que ele era considerado como um homem íntegro, reto, que se desviava do mal, e esse era um testemunho de Deus sobre a vida de Jó. Mas ainda assim, Jó passou por dificuldades, por perdas. Jó perde tudo de uma vez e passa por várias dores. E no final, Jó vai entender o propósito do seu sofrimento. Um outro que nós vemos na Bíblia como exemplo é Paulo. E eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5. A carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5. Eu amo pregar na nossa comunidade, porque o relógio é a favor do pregador. 1h58, meu irmão. Fica firme aí que a gente vai até às 18h30 hoje. Romanos, capítulo 5. Nós vamos ler os versículos 3, 4 e 5. Mas antes, eu queria situar você acerca de quem é esse homem que escreve essa carta. Eu sei que você já ouviu muitas histórias acerca de Paulo. Eu sei que você sabe que Paulo foi um grande perseguidor da igreja antes de ter um encontro com Jesus. Sei que você sabe que Paulo era um homem ruim, cruel, antes de ter tido ali aquele encontro com Cristo que transformou a sua vida e transformou
aquilo que Paulo se tornou. Mas se existe alguém, algum homem no Novo Testamento que tem propriedade para falar sobre o sofrimento, esse homem é o apóstolo Paulo. Na sua segunda carta aos Coríntios, Paulo abre o seu coração para aquela igreja de Coríntios e ele começa a falar para aquela igreja uma relação de alguns dos seus sofrimentos. Algumas coisas que ele tinha passado pela vida, em alguns momentos, Paulo escancara para a igreja de Coríntios e coloca para a igreja de Coríntios aquilo que ele tinha passado já diante das situações na sua vida, diante dos sofrimentos que ele já tinha enfrentado. E nessa carta, em que ele escreve para a igreja de Coríntios, 2 Coríntios, a partir do capítulo 11, do versículo 23, ele começa a dizer assim para aquela igreja: olha, igreja de Coríntios, eu fui encarcerado muitas vezes. Eu fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes eu recebi dos judeus 39 açoites, ou seja, 195 chicotadas. 3 vezes eu fui golpeado com varas. 1 vez eu fui apedrejado. 3 vezes eu sofri naufrágio. Passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte a outra. Enfrentei perigos nos rios, perigos dos assaltantes, perigos dos compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigos dos falsos profetas. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas das vezes fiquei em jejum, suportando frio e nudez, porque não tinha o que comer. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todos da igreja. Quem está fraco, que eu não me sinta fraco? Quem não se escandaliza, que eu não me queime por dentro? E continuando o seu relato, no capítulo seguinte, aquela igreja de Coríntios, ele diz: para impedir que eu me exaltasse, por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes joguei ao Senhor que tirasse de mim, mas ele me disse: Paulo, a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Esse é Paulo que nós vamos ler nesse texto de Romanos, capítulo 5, do 3 ao 5. Esse é o apóstolo Paulo que escreveu essa carta aos Coríntios, um homem que sofreu naufrágio, que passou fome, que passou frio, que passou escassez, que foi açoitado, que foi perseguido, que foi apedrejado, que ficou à deriva no mar, sem socorro, sem direção. Um homem que era perseguido, caluniado, que foi preso e que morreu decapitado. Romanos, capítulo 5, do 3 ao 5, diz assim a palavra do Senhor: não só isso, mas também nos alegramos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado a esperança. A esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Eu quero falar para vocês 4 perspectivas bíblicas acerca do sofrimento e da causa do sofrimento na vida do homem. Eu quero que a gente possa entender quais são as perspectivas bíblicas sobre o sofrimento na vida da humanidade. Tem um poema de Francisco Otaviano, que Thomas sempre cita aqui, que eu gosto, ficou gravado em minha mente, que diz assim: quem passou pela vida em brancas nuvens e em plácido repouso adormeceu. Quem nunca sentiu o frio da desgraça, quem passou pela vida e não sofreu, foi espectro de homem. Só passou pela vida, mas não viveu. É interessante porque em meio à dor, em meio aos problemas, nós podemos encontrar um sentido e um propósito. Nós podemos perceber, inclusive, que estamos vivos. E eu sei que muitos já fizeram a pergunta aqui: por que sofremos?
por que eu sofro? E a primeira resposta que eu tenho para você nessa tarde, por que sofremos, é porque fomos afetados pela queda. O pecado, ele afetou drasticamente todas as coisas que foram criadas por Deus. Logo, o sofrimento não é apenas uma questão filosófica de pensamento, ora, por que eu sofro? Mas é, sobretudo, uma questão também teológica. Houve um desequilíbrio que afetou toda a humanidade, toda a criação de Deus, quando naquele jardim, o homem e a mulher, eles pecam. Naquele momento é introduzido na vida do homem o pecado, e por causa disso também o sofrimento. Então, fomos afetados pela queda, fomos afetados pelo pecado, e logo por isso também nós sofremos. Ao longo dos séculos, ecoa na humanidade uma inquietude perguntando por que eu sofro, por que essa dor não para. E se não tivesse havido a queda, meus irmãos, eu tenho certeza que não existiria a dor. Mas Deus, Ele não nos criou para sofrer. Tenho certeza que algumas vezes você talvez pensou, será que Deus me criou para o sofrimento? Assim como Jó, um homem humano, e nós vemos a expressão da humanidade de Jó nos relatos que eu li. Talvez essa era a pergunta de enfermo, que certamente sentiu dores e que experimentou a morte. Mesmo os que são amados por Deus estão expostos ao sofrimento. Deus, Ele abriu as portas para o homem viver em liberdade, e por conta disso, o homem abriu as portas para o pecado e passou a viver em sofrimento. Não foi a opção de Deus abrir as portas do sofrimento para a vida humana, mas foi uma escolha do homem, a partir da sua liberdade, abrir a porta dos sofrimentos para a sua própria vida. Porque sofremos? Porque fomos afetados pela queda. Uma segunda razão do porquê sofremos é porque fazemos escolhas erradas. A todo instante nós estamos fazendo escolhas. E não podemos descredenciar a possibilidade de que as nossas escolhas têm consequências. Nós detestamos depender. Nós detestamos perguntar. Nós detestamos parar e ouvir. Mas muitas das vezes, por conta das nossas escolhas erradas e por conta do equívoco de não ir consultar Deus, não ir perguntar a Deus o que Ele espera, qual é a direção, qual é a orientação, nós somos apressados, precipitados, autônomos, independentes. Queremos agir pelas nossas próprias forças, pelas nossas próprias mãos. Queremos não depender de Deus e queremos fazer as nossas escolhas deliberadamente. Nossa autossuficiência nos leva a não querer ouvir a voz do Senhor e a tomar decisões erradas para as nossas vidas. Por isso, algumas vezes entramos no barco das lamentações e o preço das escolhas erradas quase sempre é muito caro. Sofremos porque fazemos escolhas erradas. Sofremos porque não paramos para pensar e perguntar e refletir qual é a vontade de Deus, qual é a direção dEle, mas nos precipitamos e por conta das nossas escolhas, acabamos sofrendo. Nós somos causadores do nosso próprio sofrimento e até mesmo do sofrimento do nosso próximo. A nossa indiferença causa sofrimento na vida do nosso próximo, por exemplo. Não culpe a Deus pelas suas escolhas, não culpe a Ele pela sua indiferença e não fique perguntando, Senhor, por que fulano está sofrendo? Muitas das vezes o nosso próximo está sofrendo porque nós estamos sendo indiferentes com ele, com a dor dele, com o sentimento dele e não nos aproximamos com a intenção de ajudá-lo. Sexta-feira eu estava comemorando uma parte do meu aniversário com a família e eu recebi uma ligação no final da noite de um líder daqui da região, de um ministério de adolescentes, e ele disse, olha Rodrigo, uma adolescente veio aqui há muito tempo na nossa comunidade, e ela é uma bênção, e ela começou a pedir ajuda em alguns grupos, e eu fui vendo os grupos que eu participo,
e ela estava pedindo ajuda. E eu fui conversar com ela no privado. Ela disse que foi na barca uma vez, que pôde conhecer você, e foi na Rio de Aldeia, e conheceu o pessoal lá. E ela ficou encantada, e ela disse que vai querer ficar indo para essa comunidade, porque é mais próximo a ela, mas ela está precisando de ajuda. E aí ele me relatou um pouco, eu fui entrar em contato com a adolescente, fui perguntar para ela qual era o motivo de que ela estava pedindo oração, e ela disse, olha, eu fui diagnosticada em depressão, e eu preciso de ajuda, e eu não sei como pedir ajuda. E eu disse, olha só, as pessoas sabem que você está sofrendo. Ela disse, olha, Rodrigo, parece que as pessoas não percebem a minha dor. Parece que elas não estão nem aí para mim, parece que elas não querem me aceitar, que elas não querem me abraçar. Às vezes eu até tento, de alguma forma, falar, expressar, mas as pessoas não querem parar para me ouvir, elas são indiferentes. Às vezes nós causamos o sofrimento na vida do nosso próximo, porque não queremos parar para ajudar o nosso próximo. Aquela adolescente está precisando de ajuda, está precisando de alguém que pare para ouvir ela, está precisando de alguém que pare para abraçar, para dizer, olha, estamos juntos aqui, conta comigo, vamos caminhar juntos. Não pergunte por que os outros sofrem, porque talvez as pessoas estejam sofrendo, e você tem a resposta, e você não está cumprindo a sua missão. Porque sofremos, porque fomos afetados pela queda, porque fazemos escolhas erradas, mas também por conta da intimidação do diabo. Não podemos negligenciar isso. É intenção do diabo parar a igreja do Senhor. E hoje, no nosso país e no mundo, missionários estão sendo perseguidos e até sofrendo, porque eles se posicionam com o cristianismo, querem levar a palavra e a mensagem da salvação, e por isso eles sofrem perseguição. Na última semana, nós enviamos uma missionária da nossa igreja para um país em que ela não pode identificar qual é o país, porque é um país que é fechado para o cristianismo, e certamente ela vai sofrer perseguição naquele lugar. É intenção do diabo parar a igreja do Senhor. Não podemos ignorar que ele é um ser mau e que ele planeja a todo tempo parar as ações que Deus tem de fazer, de restaurar todas as coisas. A Bíblia mostra o diabo como um ser real que a todo tempo está fazendo mal. A sua intenção é certamente paralisar e neutralizar as ações e o propósito de restauração. E por conta dessa perseguição, muitas das vezes, nós também sofremos. Sofremos porque fomos afetados pela queda, porque fazemos escolhas erradas, por conta da intimidação do diabo e da intenção dele de querer parar, mas também como disciplina de Deus aos seus filhos. Algumas vezes, é a intenção do Senhor corrigir os seus filhos através do sofrimento. C.S. Lewis diz que o Senhor, ele sussurra, ele fala manso, com consciência, através do prazer, mas ele grita por meio da dor. A dor é como um megafone para despertar um mundo adormecido. O próprio Senhor, ele declarou ao povo de Israel que deixaria que eles perecessem e sofressem com o objetivo de disciplinar e corrigir eles. Olha a igreja de Laodiceia, na carta àquela igreja em Apocalipse. Deus vai dizer, olha, eu corrijo e repreendo aqueles que eu amo. A todo instante a gente está falando isso com os adolescentes porque parece que nós aprendemos que a correção e a disciplina é algo ruim. Não queremos ser corrigidos, não queremos ser exortados, não queremos ser repreendidos. Parece que fazemos a contabilização de correção igual a castigo. E a todo instante eu estou dizendo para os adolescentes, olha, quando o pai, quando o líder, quando o professor, quando o pastor, quando alguém vai até vocês na intenção de corrigir, de repreender, entenda, isso é uma atitude de amor, porque é isso que Deus diz, eu corrijo e repreendo aqueles que eu amo. E muitas das vezes esse processo da correção passa pela estrada do sofrimento. Seja qual for a via do nosso sofrimento, Deus utiliza ela para nos despertar, para nos disciplinar,
para gerar intimidade com Ele e para nos aperfeiçoar. Agora, talvez a sua pergunta seja: e como eu faço para enfrentar a dor? Primeiro, devemos enfrentar a dor com alegria. Essa é a mensagem de Paulo para aquela igreja de Romanos. Ele diz no verso 3, não só isso, mas também nos alegramos nas tribulações. O que Paulo está ensinando para aquela igreja é: olha, nós precisamos olhar para as tribulações, nós precisamos olhar para o sofrimento com uma outra perspectiva e nós podemos nos alegrar mesmo em meio a essa situação. Não com o sofrimento, mas no sofrimento. Não se alegre com a tribulação, mas se alegre na tribulação. Nós não somos criados para o sofrimento e por isso não gostamos de sofrer. Mas devemos enfrentar essa etapa da nossa vida, entendendo que ela é um momento passageiro, porque toda dor, ela é por enquanto. Não são nossas dores que devem definir quem nós somos, porque a dor, ela sempre vai ser circunstancial, mas a alegria, o prazer do crente, a sua felicidade tem que ser ultra circunstancial. Devemos nos alegrar na dor, porque na dor encontramos propósito. A consciência da alegria com a dor parece ser algo paradoxo na fé cristã, mas elas podem caminhar juntos. É possível manter a esperança mesmo diante das dificuldades, quando entendemos que toda dor é por enquanto. E o que isso gera em nós, gera perseverança. Versículo 3, parte B, diz: pois sabemos que contribui para o desenvolvimento da perseverança. A perseverança é um dos resultados da tribulação. É impossível você perseverar se você não estiver passando por um momento de dificuldade. E só vai aprender o que é perseverança e o que é perseverar aqueles que enfrentam a vulnerabilidade. Confúcio, ele disse certa vez que o que persevera, ainda que ignorante, torna-se esclarecido. Ainda que fraco, torna-se verdadeiramente forte. E foi exatamente isso que Paulo falou. Paulo disse: olha, quando estou fraco, aí é que estou forte. Quando estou vulnerável, quando estou no sofrimento, quando eu estou na dor, aí é que eu estou forte, porque eu consigo enxergar o propósito de Deus em meio a tudo isso. Talvez essa seja uma palavra de fato difícil. Encontrar um sentido, encontrar um propósito em meio ao sofrimento, sim. Só ganha experiência quem fica vulnerável. E é no terreno da vulnerabilidade que de fato nasce a perseverança e a coragem. Você não vai saber o que é ser de fato corajoso e corajosa se você não se tornar e não enfrentar a vulnerabilidade, não enfrentar os seus problemas. O que mais temos como consequência é o caráter aprovado. É o que diz o versículo 4. E a perseverança produz um caráter aprovado. Quando Deus ele vê a nossa perseverança, a nossa firmeza diante das tribulações e das dificuldades, Ele realiza em nós o seu propósito e coloca em nós o seu selo de aprovação. Nós somos aprovados por Deus quando entendemos que Ele não nos criou para sofrer, mas que mesmo em meio ao sofrimento, Ele tem propósitos para as nossas vidas. O que mais gera em nós? A esperança. Versículo 4 do texto que nós lemos, a parte B. E o caráter aprovado fortalece a nossa esperança. Só temos esperança porque o Senhor nos fortalece, meus irmãos. Saber que Deus está operando em nossas vidas, que Ele está desenvolvendo o nosso caráter, saber que mesmo em meio às circunstâncias, o Senhor está cuidando de nós, nos traz esperança a saber que a boa obra que Ele começou, Ele há de aperfeiçoar.
Ser feliz é encontrar esperança nas batalhas. Diante da dor, diante dos problemas, diante da dificuldade, não desista. Mas se dobre diante do Senhor, se ajoelhe diante dele e diga: Senhor, em ti eu ponho a minha esperança. Porque essa esperança, ela é uma esperança que vem de Deus. Versículo 5 do texto que nós lemos diz: e a esperança não nos decepcionará. Olha só o que Deus diz: a esperança, ela não nos decepcionará. Deus, Ele não nos decepciona. Mesmo quando estamos sofrendo, o Senhor, Ele age com um propósito em nossas vidas. E Ele não nos decepciona. O texto continua dizendo: pois sabemos o quanto Deus nos ama. Olha só, não podemos fazer a comparação do amor de Deus com o sofrimento humano. Não está correlacionado aquilo que é o amor de Deus, que é algo tão sublime, tão sobrenatural e tão incondicional, com o sofrimento humano. Não podemos achar que quando estamos sofrendo é porque Deus não está nos amando. Que quando estamos sofrendo é porque Deus está de alguma forma nos castigando. Porque sabemos quanto Deus nos ama, uma vez que Ele nos deu o seu Santo Espírito para nos encher o coração com o seu amor. Ele não nos abandona, Ele não nos decepciona, mas Ele nos ama, a saber que Ele nos deu o seu Santo Espírito para habitar dentro de nós e encher o nosso coração com o seu amor. Mesmo em meio à dor, uma verdade que temos que saber é que Deus está conosco. Ele não vai nos decepcionar e nem vai nos abandonar, porque o Senhor, Ele é aquele que nos ama. O sofrimento, de fato, é mau. Deus, Ele não se alegra com o sofrimento, mas Ele usa o sofrimento para reverter em um bem. Todas as coisas cooperam para aqueles que amam ao Senhor, é o que a palavra dele diz. E talvez você esteja pensando: olha, Rodrigo, eu entendi as possíveis causas do sofrimento. Eu entendi porque eu talvez esteja sofrendo porque de fato eu fui afetado pelo pecado, ou porque talvez eu fiz alguma escolha errada, ou porque eu me posiciono como uma pessoa que prega o Evangelho e por isso eu sofro algum tipo de perseguição. Eu já entendi aí as causas do sofrimento. Mas o que eu quero entender de fato é aonde está Deus diante do meu sofrimento. Aonde está Deus quando eu estou sofrendo? Aonde está Deus diante de tudo isso que eu passo? E eu digo para vocês que Deus, Ele está no mesmo lugar onde Ele estava quando Ele viu o seu único filho pregado numa cruz, sofrendo e dizendo: meu Pai, meu Deus, por que o Senhor me desamparou? Jesus, Ele é o único sofredor que verdadeiramente foi inocente. Ele é o único justo que de fato pagou o preço pelos nossos pecados, o pecado dos injustos. Ele é o santo que sofreu em nosso lugar. E Ele sofreu até o fim, suportando a vergonha daquela cruz. Só Ele poderia de fato apresentar uma lista diante do Pai e dizer: olha, Pai, eu não mereço sofrer. Eu não mereço essa situação. Só Jesus poderia fazer algum tipo de questionamento diante do Senhor, dizendo: olha, Senhor, olha, meu Pai, eu não mereço sofrer. E Ele poderia dizer isso com propriedade. Mas nem mesmo Ele foi poupado do sofrimento, porque Ele veio nessa terra e pisou aqui nessa terra para entender também as dores que nós passamos.
Talvez você se ache bom demais e comece a pensar, eu não merecia sofrer. Ou talvez você ache que não deveria estar passando por essa situação há tanto tempo. E talvez a sua pergunta é, tudo bem, eu entendo o sofrimento, mas até quando eu vou sofrer? Até quando eu vou ficar nessa situação? Eu creio, meus irmãos, que todo sofrimento, ele é pedagógico. E o Senhor não nos criou para sofrer, mas quando encontramos em uma situação de sofrimento, há uma esperança e há um ensino de Deus, há um propósito dele. Eu me lembro da história de uma mulher que há 12 anos estava sofrendo com um fluxo de sangue. E eu sei que vocês sabem dessa história, mas eram 12 anos de sofrimento. 12 anos sentindo dores. 12 anos jorrando dela sangue que não parava. Sofrendo. Anônima. Não se diz o nome dessa mulher na Bíblia. Era a mulher do fluxo de sangue. Talvez se fosse hoje, no nosso contexto, na nossa realidade, seria a menstruada. Riozinho de sangue. 12 anos sofrendo. Só quem é mulher sabe. Eu perguntei ontem na barca, meninas, qual é a média do período da menstruação de dores? Elas disseram, olha, de 5 a 7 dias. Imagina 12 anos, sem parar, sentindo dores e jorrando sangue. A sociedade excluiu aquela mulher porque, para aquela cultura, aquela situação em que ela se encontrava, ela era considerada como uma imunda, como uma impura. O sangue para eles puro era o sangue do cordeiro sem defeito, mas o outro tipo de sangue, ou qualquer outro tipo de sangue, era correlacionado com a impureza. Então, olha, você não pode ficar perto de nós. Saia daqui, vá para lá, viva excluída. 12 anos sofrendo, excluída, anêmica, uma hemorragia que não parava, os lábios certamente secos, brancos, os olhos fundos, não tinha cor, não tinha brilho, porque a todo tempo ela estava em uma hemorragia, que não cessava, que não parava, e certamente sentindo dores. Não podia viver o milagre da maternidade, ela não podia ser mãe naquela situação. E para aquela sociedade também, para aquela cultura naquela época, a mulher, para ser reconhecida, para ser de alguma forma honrada, ela tinha que ser mãe, e ela não poderia ser mãe. E aquela mulher, a palavra conta que ela gastou tudo que ela tinha. Ela investiu todos os recursos, tudo aquilo que ela tinha, e que ela pudesse correr atrás para parar e para cessar o sofrimento dela, ela fez. Foi em todas as portas, em todos os médicos, entregando o dinheiro dela e dizendo, por favor, eu preciso ser curada. E ninguém tinha uma palavra de esperança para ela, ninguém tinha um relato de cura para ela. Aí Jesus, ele está em uma outra cidade, e naquela cidade ele está curando o endemoniado. Um homem que vivia endemoniado naquela sociedade, o gadareno, andava nu pela cidade, correndo, muito doido para um lado e para o outro, dormia nas catacumbas, dentro de um cemitério, o endemoniado. E Jesus chega naquela cidade com um propósito, com um objetivo, e ele realiza um milagre na vida daquele homem, ele liberta aquele homem, ele torna aquele homem livre, ele restaura a identidade daquele homem, ele cessa o sofrimento na vida daquele homem. E o que aquela sociedade naquela época faz? Expulsa Jesus de lá. Vai embora daqui. E Jesus entra no barco e vai em direção a outra cidade. E agora, chegando em Cafarnaum, a multidão começa a se agitar e se alegrar. Ele está chegando. Jesus está chegando. Ele está aqui, ele está por vir. Jesus não tinha realizado nada ainda naquele lugar. Ele só estava chegando lá. Mas as pessoas já celebravam.
E ele vai lá com um propósito, um homem chamado Jairo vai até Jesus. Ele era chefe da sinagoga, um homem muito religioso, um homem que talvez fazia parte do clã daqueles que perseguiam Jesus, mas também estava passando por uma situação em que ele precisava cessar um sofrimento na sua família. A sua filha estava enferma, uma adolescente de 12 anos, e ele vai até Jesus e diz: olha, Jesus, a minha filha está doente em casa, por favor, eu te peço, será que o senhor pode ir na minha casa? E Jesus: está bom, a gente vai lá. E no caminho, naquela agitação, naquela cidade, aquela mulher talvez pergunta: o que está acontecendo aqui hoje? Jesus está aqui. Ela poderia fazer uma lista, meus irmãos. Não vou não. Eu não vou porque eu já estou há 12 anos assim. Olha o meu sofrimento. Eu já tentei de tudo. Eu já fui nos melhores médicos. Eu já gastei tudo que eu tinha, todos os meus recursos. A única coisa que eu ouço é: vá para lá, não tem jeito para você. Não adianta, pare de tentar, desista. Você nasceu, minha senhora, para essa situação, então aceite isso e fique aí nessa condição. Mas aquela mulher, naquela tarde, ela disse: eu vou tentar outra vez. E vendo Jesus passar naquele lugar, ela começa a se apertar e ela vai e toca em Jesus. Porque na fé dela, ela pensava: oh, eu não quero falar com ele, eu não quero contar a minha história para ele, eu só quero tocar. E se de fato ele é Deus, se eu tocar nele, eu vou ser curada. E aquela mulher toca Jesus. E Jesus diz: quem me tocou? Aí Pedro se estressa. Espera aí, Jesus. É uma multidão aqui, mestre. Tem muita gente aqui nesse lugar, Senhor. Muita gente te tocou aqui. Se o Senhor quer saber de fato quem tocou o Senhor, a gente vai ter que fazer uma fila aqui agora. Por favor, uma fila. Quem tocou o mestre? Porque tem muita gente, está todo mundo se apertando. Ele disse: não, Pedro, você não entendeu. Alguém me tocou com um propósito. Alguém me tocou de forma diferente hoje. Porque muitos aqui estavam me tocando sem sentido, mas alguém me tocou de forma especial e de mim saiu o poder. E a Bíblia diz que aquela mulher, já constrangida e percebendo que não poderia mais ficar anônima, ela começa a se tremer e se lança diante de Jesus e conta a sua história para Jesus. E diz: olha, Jesus, foi eu quem toquei. Porque há 12 anos eu estava sofrendo. Há 12 anos eu estava em uma situação. Há 12 anos eu estava em uma condição e eu investi todos os meus recursos. Eu investi tudo aquilo que eu tinha. Eu corri atrás dos melhores médicos, a sociedade me rejeitando. Tudo que eu ouvia era a palavra contrária àquilo que era a minha expectativa. E eu pensei em desistir, em parar. Mas eu soube que o Senhor estava passando e hoje eu quis tocar no Senhor. E imediatamente, Jesus, eu fui curada. Imediatamente, a minha dor parou. 12 anos de sofrimento. Ah, Rodrigo, quanto tempo eu vou sofrer? Quanto tempo mais nessa situação? Eu não sei te responder isso, meu irmão. Mas eu sei que há um propósito. Porque Deus escolheu aquele dia na vida daquela mulher para transformar a vida dela diante de uma multidão. E todos ali tiveram que ouvir o testemunho dela. Aquilo que Deus fez na vida dela em meio ao sofrimento. Por que ela experimentou o milagre? Porque ela desistiu de desistir e insistiu em continuar. Fica de pé, eu queria orar por você. O sofrimento, ele não foi uma opção de Deus. O pecado foi a escolha do homem. Porque o homem pecou, o sofrimento entrou em nossas vidas. Mas ele é tão misericordioso, tão bondoso e tão amoroso, que mesmo em meio ao sofrimento, o Senhor consegue conduzir a nossa história para um propósito. Se eu pudesse relatar a minha história na minha adolescência,
eu ia contar boa parte de sofrimentos. E naquela época, eu chorava sozinho em um quarto escuro, dizendo: por que, Deus, eu estou sofrendo? Por que isso com a minha família? Por que isso com a minha história, Senhor? O que é que eu fiz, Deus? Por que eu te desagradei tanto assim, Senhor? Por que isso, o Senhor está fazendo isso com as pessoas que eu amo? Será que o Senhor não está olhando para a minha casa? Será que de fato o Senhor existe? Mas, anos depois, eu posso estar em um lugar, e eu vivi essa experiência recentemente. Eu fui chamado para pregar em uma escola aqui da região, e quando eu terminei de contar a minha história, eu desci, e eu fui em direção a um adolescente, olhei para ele e disse: tudo bom, meu irmão? Ele disse: beleza, brother, anota meu número aí. Eu queria contar para você a minha história, porque ela se parece muito com a sua. Propósito de Deus. Mesmo em meio a toda aquela situação que eu passei, que eu vivi, Deus olhou para a minha história e disse: em meio a esse sofrimento, eu vou usar isso para os meus propósitos. A esperança que nós temos está lá em Apocalipse 21:4, e Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem dor, todas as coisas passarão para sempre. E aqueles que estavam assentados no trono disse: vejam, faço nova todas as coisas. E em seguida disse: escreva isso, pois o que eu digo é digno de ser confiante e verdadeiro. E disse ainda: está terminado. Eu sou o Alfa e o Ômega, todas essas bênçãos, e eu serei seu Deus, e ele será o meu filho. Vai chegar um dia, meu irmão, que todo o sofrimento vai passar, toda a dor cessará. Até lá, continuar firme, caminhando, e sempre diante de uma tempestade, de um sofrimento, pare para refletir qual é o propósito de Deus nisso que eu estou enfrentando, porque certamente o Senhor conduzirá nossa história para glorificar o nome dEle. Aprenda a confiar no Senhor, porque se o Senhor faz ou se Ele não faz, Ele continua sendo Deus. Deus, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos trouxe até aqui nessa tarde, Deus, para nos mostrar, Pai, que há uma esperança em meio à dor, que existe propósito dentro do sofrimento, Senhor. Senhor, eu te peço em nome de Jesus, que todo o pensamento de desistir, de cessar, de parar, seja anulado das vidas nessa tarde aqui nesse lugar, Senhor. Que as nossas cabeças se ergam aqui nessa tarde, Senhor, e que mesmo diante da dor, do sofrimento, cada um aqui possa se posicionar, Pai, com a fé e a esperança no Senhor. Eu te peço, o Espírito Santo de Deus, nos faz entender que toda dor é por enquanto e que tudo em nossa vida acontece com um propósito. Me ensina, Senhor, nessa tarde, aqueles que estão passando por alguma dificuldade, Senhor, por alguma tribulação, Pai, em nome de Jesus, ensina os teus filhos a perseverar, Senhor, a continuar confiantes, a ter esperança, Deus. Nos ensina, Pai, a entender o tempo de todas as coisas, Pai. E nos faz saber, Senhor, nessa tarde, que o Senhor não nos criou para sofrer, mas nem o teu filho foi poupado do sofrimento, Senhor. E mesmo em meio ao sofrimento, o Senhor tem propósitos em nossas vidas. É a minha oração, Pai, em nome do teu filho Jesus, e para a glória do teu nome.